E aí, São Paulinos e São Paulinas, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre algumas lesões que estão voltando, algumas voltas de jogadores que estavam lesionados, o começo, né, de uma preparação. Falar um pouco sobre o retrospecto do contra o Sport, a gente não perde há 8 jogos, vamos falar um pouco sobre esse retrospecto. Falar sobre alguns jogadores que podem ser poupados do jogo de amanhã contra o Sport pela Copa do Brasil. E falar também sobre o Corinthians, a torcida do Corinthians que pode ser denunciada e vai ser denunciada por diversos motivos, arbitragem também. Então, a gente já fala um pouco sobre tudo isso, certo? Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo aqui no canal, certo? Então, vamos pro vídeo. Bom, primeiro a gente vai falar sobre dois jogadores que foram reapresentados junto com o elenco na segunda-feira, ontem, na manhãzinha de ontem, que foram o Wellington e o Thales Costa. Ambos começaram a dar alguns primeiros preparamentos assim para voltar aos gramados. O Thales Costa ele está se recuperando de uma cirurgia para sutura de menisco do joelho direito e está realizando trabalhos alternados entre o gramado e o Refis Plus. Então o Thales Costa já está começando a voltar, começando a alternar o gramado e o Refis Plus, então é um começo, né, para voltar. E o Wellington está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, a gente lembra, lá no Paulistão, se eu não me engano, ele sofreu essa lesão e realizou o primeiro trabalho no gramado. Então começou a correr no gramado primeiro, assim, então os dois voltaram e ambos, obviamente, estão sendo coordenados, visionados pela fisioterapia e pelo departamento médico do clube. Então, algumas voltas possíveis nas próximas semanas, assim, junto com o Igor Vinícius também, pelo que eu vi, também provavelmente tá voltando, não vi nenhuma notícia, mas acabei passando de olho assim. Mas a gente vai falando mais conforme vai voltando mais jogadores e essas voltas vão caminhando também. Bom, agora falando um pouco sobre os jogadores poupados para a partida de amanhã e falando sobre a partida de amanhã também, o retrospecto. Alguns jogadores podem ser poupados justamente por conta dessa sequência de jogos muito grande que está tendo. Tem jogador que está jogando 7 partidas seguidas, 6 partidas seguidas, então provavelmente vai ter esse poupamento, vai poupar alguns jogadores do Dorival Júnior, que sempre enfatiza que por conta da preparação física e tal, que das lesões também, que é muito importante ter esse revezamento de jogadores. Então, primeiramente, o Pablo Maia deve ser poupado, porque foi titular em todos os jogos com o Dorival Júnior, então possivelmente nessa partida deve ser poupado. Na real, não acredito que não, porque né, é um jogo mega importante, mas enfim, possivelmente vai ser poupado justamente por conta dessa sequência de jogos terrível, né, de 7 partidas seguidas. E o Luciano possivelmente vai ser poupado também, porque foi titular em 6 dos 7 jogos que o Dorival até aqui no comando do São Paulo, então possivelmente deve ser poupado também nessa partida contra o Sport. E para finalizar, o Rafinha que deve ser poupado justamente por 37 anos, está sendo utilizado bastante aí nos últimos jogos, então deve dar oportunidade para o Rai Ramos seguir como titular, pelo menos nessa partida. Então a gente tem uma possível troca aí na lateral direita, pior, na minha opinião, com o Rai Ramos. E agora, falando um pouco sobre retrospecto contra o Sport, a gente não perde, a gente não é derrotado pelo Sport há quase 8 anos. Então, a última derrota que a gente sofreu foi pelo Campeonato Brasileiro, lá em julho de 2015. Então, pelo Campeonato Brasileiro, a gente só enfrentou o Sport pelo Campeonato Brasileiro até hoje, tipo, de 2015 até hoje. Ao todo foram 11 jogos, 7 vitórias do São Paulo e 4 empates, todas pelo Brasileirão. Então a gente tem um repertório muito bom com o Sport, ainda mais por essa fase da competição da Copa do Brasil, por ser a Copa do Brasil, que é um campeonato muito importante pra gente. É muito importante, suma importância a gente ter um retrospecto muito bom contra o Sport. Então, ainda na linha do Retiro também a gente tem um retrospecto bastante positivo. Então, a expectativa é muito alta pra gente que sofre pra caralho. E bom, para finalizar, falando um pouco sobre a torcida corintiana, a gente sabe que no último domingo teve o clássico contra o Corinthians, a gente fez vídeo aqui e tal. E também não pode passar despercebido que no segundo tempo, mais ou menos, o árbitro paralisou a partida por 2 minutos, mais ou menos 2, 3 minutos, por reclamação, por conta dos cantos homofóbicos, cara, que estiveram no estádio, na torcida corintiana, chamando São Paulo de bicha
Então, assim, foi uma situação muito desagradável. Isso já tá recorrente já na Arena Corinthians. Aconteceu em outros estádios também. Então, aconteceu isso novamente. E o Ministério Público de São Paulo vai abrir uma investigação para apurar esses casos, gritos homofóbicos que aconteceram no, na torcida corintiana. Então, espero que seja a pior punição possível, tanto para o clube quanto para a torcida, para parar com essa besteira, certo? E não é clubista aqui nem nada, porque se fosse com o São Paulo também teria que ser a mesma punição. Então, independente do time, essa coisa homofóbica, essa questão preconceituosa é uma coisa que não cabe mais nos dias atuais, igual a gente falou também sobre o Pedrinho, outro caso estúpido, sobre racismo também que um torcedor de São Paulo cometeu nesses últimos meses. Então, são situações que não cabem mais hoje em dia. Então, pô, um estádio inteiro, 30 mil pessoas, a maior parte delas cantando, chamando São Paulo de bicha. Então, assim, é uma coisa que é, porra, velho, não tem como aceitar isso. Então, o Ministério Público vai apurar esses gritos homofóbicos. Não acho que vai dar em nada, mas teoricamente vai ser uma multa, se tudo der certo, vai ser uma multa ou de 100 a 100, de 100 reais ou a 100 mil reais pro Corinthians. Então o Corinthians deve pagar 100 a 100 mil reais. Enfim, deve ser caridade, doação, enfim. Ou o Corinthians deve perder alguns pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição. Então o Corinthians pode pagar ou de 100 reais a 100 mil, ou pode perder pontos, ou perder pontos na competição, que é, pô, realmente para aprender pra esses caras, cara, que não é uma coisa recorrente, já não é a primeira vez que isso acontece. Acontece todas as vezes que a gente vai na Arena Corinthians, então é uma coisa que já tá insuportável, já é insuportável, então é uma coisa que tem que acontecer agora, tem que apurar realmente, mas a gente sabe que daqui a uma semaninha já esqueceu tudo. Então, ainda não teve uma data de julgamento, obviamente, não vai ter possivelmente, então, mas teoricamente o Ministério Público vai apurar esses gritos homofóbicos. Bom, mas foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo aqui no canal. Lembrando que a gente está presente aqui no YouTube todos os dias, exceto no domingo, sempre trazendo informações para vocês, também no Instagram e TikTok. Então a gente está sempre trazendo conteúdos aqui para vocês. A gente se vê amanhã fazendo o pré-jogo da partida contra o Sport pela Copa do Brasil, falando um pouco mais sobre o confronto e tal, onde vai ser, possíveis escalações. Então a gente se vê amanhã, certo? Tamo junto, um beijo, vamos São Paulo!